Boa noite a todos. Boa noite. Todos que estão aqui, todos que nos acompanham pelo Facebook. Todos sejam bem-vindos à nossa Sociedade dos Pais de Caridade. Quem quiser deixar uma água separada para ser fluidificada durante o passe e após a nossa palestra, pode separar, inclusive quem trouxe. Então, para dar início aos nossos trabalhos de hoje, vamos fazer a nossa prece. Peço a todos que fechem os olhos, elevem o pensamento a Deus. Sintam toda a energia, todo o amor que passa dele para nós. Senhor, agradecemos por toda a proteção que nos é enviada para estar aqui neste momento ou em nossas casas, onde estivermos acompanhando a essa palestra. Agradecemos também por toda a oportunidade de aprendizado que nos é oferecida neste mundo e também pedimos que todos os conhecimentos aqui adquiridos sejam gravados no nosso espírito. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre a realeza de Jesus. O nosso palestrante será o Luiz Carlos, nosso integrante aqui da sociedade. Então, se quiser, seja bem-vindo. Boa palestra. Obrigado, Audrey. Vamos então iniciar a nossa atividade. Como a Audrey falou, vamos falar do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo. E o item para falar é a realeza de Jesus. Para falar da realeza de Jesus, nós precisaríamos então de ter aqui filósofos, cientistas, aquelas pessoas com a envergadura que é preciso e em 30 minutos a gente não consegue falar dessa realeza. Mas lá no capítulo 2, nesse item cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo, nesse item aí está bem presente a envergadura deste espírito de primeira ordem chamado Jesus. Bem, só deixa eu iniciar aqui a minha... Vou dar Ali já está? Está em modo de exibição? Sim. Tá. Então, está no capítulo 1, Vim Destruir a Lei, as premissas que a gente precisa para entender o Evangelho de Jesus. Então, que existe uma lei, que a nossa casa não é aqui, ela é no plano espiritual, e que neste plano espiritual tem muitas moradas. E no capítulo 4, para que a gente possa chegar a espíritos puros, está lá a condição. Ninguém pode ver o reino de Deus se não passar por muitas encarnações. Então o foco da nossa exposição é exatamente este, como a gente vai construir essa pureza que precisa para chegar a espíritos puros. Então, as premissas aparecem ali. Só deixa eu me situar aqui no meu... Está ali. Não vim instruir a lei. Não vim instruir a lei. Aparece. Mas não está conseguindo aqui. Tá. Então tá ali as premissas, as 4. E depois, como a gente já tinha falado, nós precisaríamos aqui ter uma condição melhor, de espíritos para discutir Jesus, A gente na nossa imperfeição, como espíritos de terceira ordem, a gente faz os julgamentos nessa mesma ordem, Tudo que a gente faz, por ser espírito imperfeito, a gente julga também de forma imperfeita.
Vai me ajudando aí, Aldrin. Congelou. Tá congelado. Ali só aparece capítulo 1, não vim destruir a lei. Parou. Parou. Agora sim. Então, para falar de Jesus, a gente precisaria, né, de um tempo muito maior que esse que a gente tem aqui. A gente já, inclusive, iniciou atrasado, né? E talvez a gente tivesse que aqui colocar pessoas que tivessem uma condição para discutir isso, né, cientificamente e filosoficamente. Então, essa exposição está embasada naqueles que já viveram com Jesus, né, que é o Mateus. Ele, né, acompanhou Jesus em toda a sua trajetória. O João, que vai com ele até o Calvário. Allan Kardec, que, né, reuniu todas essas informações e também ouviu espíritos de elevada envergadura, né, para produzir o Evangelho, e ele coloca lá no Evangelho, né, nesse trecho que a gente leu aqui, essa passagem de Jesus, né, a realeza de Jesus, quando ele é preso e vai até Pilatos, e lá é interrogado por Pilatos. E o Pilatos, então, né, pergunta se ele era rei, porque ele está sendo julgado exatamente por isso, por, né, se dizer rei dos judeus, e já tinha um rei, né? Então, exatamente, ele estava ferindo uma lei. Então, o Kardec vai colocar isso no Evangelho. E aí a gente vai se basear também na mediunidade do Chico, né? A mediunidade do Chico, ela é assim uma coisa que merece um crédito dos maiores. Porque Chico tem artigos já reconhecidos cientificamente, né, que ele escreve lá em 1940, né, no livro Missionários da Luz, um artigo sobre o entendimento da glândula pineal como o órgão da mediunidade. E a gente vai trazer também uma passagem da Joana de Ângeles na obra Jesus e o Evangelho, né? Então, essa exposição está sustentada aqui, os pilares dela, no Evangelho do Mateus, do João, Kardec, Chico e Divaldo. E o Allan Kardec coloca, então, 73 citações do Evangelho de Mateus. Então, assim, significa que mais de 50% do Evangelho está embasado no Evangelho de Mateus. Tá? Onde é que o Kardec bota? O Kardec sempre coloca lá no início. Não entendi. Em que livro Kardec coloca essas citações dos evangelistas? Ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Aí. Tá. Desculpa, senhor Paulo. Então está lá no item 1, Pilatos, tendo entrado de novo no palácio, feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus, mas o meu reino ainda não é aqui. Disse-lhe então Pilatos: és, pois, rei? Jesus lhe respondeu: tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Então todos aqueles que acompanham, respeitam as leis divinas e entendem o processo de progresso até chegar a espíritos puros, ouvem essa voz aí. Então o Chico e o Emmanuel, a psicografia do Chico, e quem dita é o Espírito Emmanuel, ele vai escrever nesse livro, A Caminho da Luz, uma situação que dá a entender a envergadura de Jesus, né? A realeza de Jesus. Ele vai dizer lá no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz,
vai falar sobre a gênese planetária, a comunidade de espíritos puros. E ele vai dizer, então, neste livro, rezam as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do planeta, por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Então, nesse primeiro capítulo aí, o Emmanuel já vai dar a ideia de quem é Jesus, né? E aí ele vai continuar. A primeira vez dessas 2 vezes que se reuniram, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa celular. Então, há 4 bilhões e meio de anos, né, Jesus já era espírito puro. A fim de que se lançasse no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. E é segundo quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição mortal do seu evangelho de amor e de redenção. Então, lá 4 bilhões e meio de anos atrás, né, Jesus, né, ele começa a trabalhar para organizar essa nebulosa. E ele vai, então, nesse mesmo capítulo 1, falar do divino escultor, que está ali embaixo, né? Então, sim, ele havia vencido todos os pavores das energias desencadeadas, então é uma nebulosa consolidada de muita energia, com as suas legiões de trabalhadores divinos. Então não era só Jesus, né? Estava ali presente uma legião, produzindo e construindo o planeta. Lançou o escopo da sua misericórdia sobre o bloco de matéria informe que a sabedoria do Pai deslocara do Sol para suas mãos, augustas e compassivas. Operou a escultura geológica, então, a gente está aqui falando do cara que construiu toda a estrutura do planeta, talhando a escola abençoada e grandiosa na qual o seu coração haveria de expandir-se em amor, claridade e justiça. Então, Jesus se reuniu 2 vezes, né, uma para trabalhar a estrutura do planeta e a outra quando ele veio para trazer o seu evangelho, né? Então ele vai ainda continuar sobre o divino escultor. Com seus exércitos de trabalhadores devotados, estatuiu os regulamentos dos fenômenos físicos da Terra, organizando-lhe o equilíbrio. Então, assim, essas energias todas, né, precisavam ser organizadas e estruturada para atender às necessidades daqueles que viriam a encarnar. Organizou o cenário da vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres do porvir. Fez a pressão atmosférica adequada ao homem, antecipando-se ao seu nascimento no mundo, no curso dos milênios. Estabeleceu os grandes centros de força da ionosfera e da estratosfera, onde se harmonizam os fenômenos elétricos da existência planetária, e edificou as usinas de ozônio a 40 e 60 quilômetros de altitude para que filtrassem convenientemente os raios solares, manipulando-lhes a composição precisa a manutenção da vida organizada no orbe. Então, assim, dá para entender um pouquinho de Jesus agora, que a gente às vezes comenta, né, e tem lá na internet muitos falsos cristos, né, dizendo que Jesus tinha sentimentos ruins, né, seu campo mental era de tal ordem que, né, ele podia, através da sua vontade e do seu amor, organizar coisas e construir coisas. O Chico, né, aqui a gente está trazendo só a comprovação da mediunidade do Chico. Lá em 1940, o Chico vai escrever um livro chamado Missionários da Luz.
E esse livro, né, ele virou um artigo científico. Que está aqui, né, esse artigo científico sobre quem desenvolve esse artigo são a Associação Médica Espírita do Brasil, Dr. Giancarlo Lucchetti, Décio Andoli Júnior, Juliane P. Gonçalves, Alessandro LG Lucchetti e o Jorge C. Dyer Júnior. Né? Eles pegaram lá o capítulo da pineal, simplesmente, o Chico escreveu isso em 1940, sobre a pineal. Publicaram na revista, as evidências científicas explicam tudo que ele escreveu lá em 1940, e essa revista reconhece, então, esse artigo. E com isso fica comprovado a mediunidade. Como é que o mineirinho lá em 1940, com a 4ª série primária, vai escrever um artigo científico que foi comprovado 80 anos depois? Então essa mediunidade merece um crédito, né? E então, já que a gente deu o crédito preciso para Chico, a gente vai falar agora do que é os espíritos de terceira ordem, né? Já tem lá 5 classes: os impuros, os levianos, os pseudo-sábios e os neutros. E a característica desses espíritos de terceira ordem é predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal. Olha só, característica, propensão para o mal. A gente sempre somos conduzidos a pensar sobre o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. E olha os de segunda ordem. Tem os benévolos, tem 4 classes também. Benévolos, sábios, sabedoria e os superiores. E olha a característica: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes, olha só, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade, os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. E olha só essa última parte: compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Agora vamos ver os de primeira ordem. Só tem uma classe, que são espíritos puros. Olha a característica: nenhuma influência da matéria, superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Os espíritos que acompanham percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Então tem uma relação bem próxima com Deus. E aqui está presente, né, o nosso principal propósito na encarnação. Nós temos que, nessa caminhada, nos construirmos como espíritos puros. Né? A outra obra que nós vamos nos sustentar para falar da realeza de Jesus é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, que é de autoria da Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. Joana de Ângeles esteve com Jesus. Ela foi a Joana de Cusa, né? Seu marido se acomunava lá com os fariseus, com os romanos, e ela sempre ia se aconselhar com Jesus. Né? Então, ela viveu essa época, e olha o que ela fala do mestre. Qualquer desvio do sentimento do amor que se tenha e tomba-se em desequilíbrio, em inarmonia, postergando o processo da evolução e retardando a marcha de progresso na qual todos os seres se encontram colocados. Então, assim, qualquer desvio do sentimento de amor. Então, assim, em qualquer momento que a gente não pense como amor, né, a gente já está atrasando a marcha. A vingança constitui-se numa patologia do ego insubordinado.
ante as ocorrências do mecanismo de crescimento. Então, assim, nessa caminhada evolutiva, né, esse ego, o egoísmo, se a gente só pensa em nós, ele vai então nessa caminhada causando-nos desequilíbrios e transtornos. Na sua condição humana entre os homens pigmeus, os pequenos, que detestavam, Jesus enfrentou as suas agressões e diatribes sem permitir-se vincular-se-lhes por meio de ressentimento, menos do ódio, jamais por qualquer expressão de vingança. Então aqui fica claro que Jesus nunca sentiu ódio, raiva, ira, qualquer tipo de sentimento que possa causar alguma ranhura na sua imagem como espírito puro. Né? Então, quem está falando aqui não é eu, é Joana de Ângeles, lá no livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicografia Profunda. Aí vamos falar agora um pouco da parte científica. Né? A ciência explicando a tua fé te curou. Né? A gente tem aqui o Dr. Bruce Lipton, onde a gente nos sustenta. Ele é um biólogo molecular reconhecido cientificamente por suas experiências em laboratórios com as células. O que esse espírito vai dizer? O que esse espírito encarnado, cientista, vai dizer? Ele diz que quando temos quando duas pessoas estão com a mesma vontade de crescer e progredir, quando elas sintonizam, elas fazem aumento de onda. Né? Então, assim, por exemplo, se eu quero eu vim à casa espírita e eu quero sair daqui hoje bom. Eu tenho uns desequilíbrios, eu estou com essa vontade sintonizada para o bem, e aqui vai ter pessoas que vão aplicar o passe exercitando o amor. Então essa onda aumenta. Né? Ele vai chamar isso de interferência construtiva. Então quando as ondas se sobrepõem, elas aumentam e criam uma atmosfera maior. E essa atmosfera maior, então, nos atende às necessidades. Agora imagina, né, quando as pessoas se aproximavam de Jesus e elas tinham vontade de ficar boa diante de uma atmosfera de amor e de paz. O que aparece nisso? Né? Existem lá nos evangelhos 39 milagres, né, praticados por Jesus, que foram registrados pelos apóstolos. Mas tem milhares de milagres de curas anônimas que nem foram registradas pelos apóstolos, né? Então, assim, as pessoas simplesmente se aproximando de Jesus, aquela atmosfera era tão agradável que as pessoas se sentiam curadas. E ele chamou então isso aqui quando duas ondas se sobrepõem, de interferência construtiva. E também ele fala, né, das interferências destrutivas, que são quando uma pessoa está com uma vontade, ela vai a um local, né, e lá tem uma atmosfera muito pesada, anula aquela vontade, aquele equilíbrio do ser. E isso ocorre muitas vezes, né? Às vezes a gente vai a lugares e se sente tão mal, e a gente quer imediatamente ir embora, e ao sair já sai com desequilíbrios orgânicos. Né? Às vezes, náuseas, isso é comum, né? Isso são interferências destrutivas. E esse senhor, o Dr. Bruce Lipton, ele faz essas experiências em laboratórios. Ele coloca no ambiente de cultura lá energias positivas e energias negativas. As células próximas, aquelas que são energias positivas, a célula avança em direção. E aquelas que são energias destrutivas, as células se fecham e recuam. Né? Então toda célula em nosso corpo tem voltagem negativa no seu interior e voltagem positiva no seu exterior. Toda célula viva é tipo de uma bateria, né, que é alimentada pelo pensamento. Cada célula tem cerca de 1,4 volts, que é uma mixaria, 1,4 volts. Né? Mas se multiplicarmos por 50 trilhões de células,
nós teremos 70 trilhões de volts. Então, assim, agora imaginem um espírito puro da envergadura de Jesus, como é que era a atmosfera por onde ele circulava, né? Então daí dá para a gente ter uma ideia, quando aquelas pessoas acessavam aquele campo magnético produzido por Jesus, ali elas recebiam as energias, e ao receber essas energias havia um equilíbrio muito grande com seus corpos mentais. E esse corpo mental é da onde saía a energia para o corpo físico. Então, obviamente, isso aparecia quase que de imediato com esse impacto no corpo físico. E ele vai falar, o Dr. Bruce Lipton, sobre o efeito placebo, que é um pensamento positivo pode curar qualquer doença, né? Então ele vai dizer que ministravam comprimidos só de açúcar e diziam para as pessoas que aquele comprimido iria curar, pois eles tinham uma composição muito grande que atendia todas aquelas necessidades de doença que a pessoa estava sentindo. E na verdade era só açúcar. Aí a pessoa recebia aquela medicação e ficava boa. Aí como é que uma medicação, um comprimido só de açúcar vai curar? Né? Está muito presente nos medicamentos a química, né? Química para a célula, e isso, como é que só uma pílula de açúcar ia fazer o bem? E ele vai falar do efeito nocebo, que é um pensamento negativo pode produzir qualquer doença. Então, né, o que a gente quer da vida? Como é que a gente quer que as nossas vidas, a gente quer viver bem ou viver mal? Então a grande interrogação é o que a gente coloca nos nossos campos mentais, nas nossas mentes, né? O que a gente coloca ali que pode causar, né, desequilíbrio. O corpo, que é um instrumento de manifestação do espírito no mundo material, e também o corpo espiritual, que a gente também usa aqui como instrumento de manifestação. Então a gente tem dois corpos, né, quando a gente está encarnado, o corpo perispiritual e o corpo material, que é administrado, pelo corpo mental. Então tudo que a mente produz, né, de pensamentos, ela gera uma onda, uma energia, e ela vai primeiro para o corpo físico e depois vai para o meio. Tem uma passagem bem legal, né, do filme, sugiro que vocês assistam. São 6h30 de projeção. O título do filme é Jesus de Nazaré. É um filme do Franco Zeffirelli, bem antigo, né? E lá quando eu fui assistir esse filme, assisti uma vez, eu fui buscar como o diretor do filme elaborou os roteiros. Ele usou, para elaborar os roteiros, 5 escrituras, né? Entre as dos hebreus, enfim, né? Eu coloquei lá no Wikipédia e percebi que o filme tinha todas as passagens que estavam no Evangelho, no Evangelho do Mateus e dos outros, né? Então, nesse filme tem um diálogo bem interessante do Mateus com o Pedro. O Pedro eles estão acampados em Cafarnaum, que era a terra, né, residência do Pedro. E o Pedro então vai visitar, ele está seguindo Jesus, ele vai visitar a família. E aí lá a esposa então cobra do Pedro a presença no lar, né? E aí ele fala para a esposa assim: na primavera seguinte eu vou voltar, tranquilo, só vou seguir até a próxima primavera com Jesus. E aí quando ele chega de volta no acampamento, né, porque ele tem um certo atrito com a sua companheira, então ele já chega um pouquinho com uma atmosfera mais densa, né, e o Mateus está acordado. E aí ele faz um comentário com o Mateus. Eu tentei explicar para minha esposa, mas ela não entendeu que eu ia voltar na próxima primavera.
E aí o Mateus vai falar uma situação bem curiosa para o Pedro. Por que você mentiu para ela? Aí o Pedro olha espantado para o Mateus, né? Como assim? Aí ele falou, nunca mais você vai beber, nunca mais você vai voltar para o lar, nunca mais o planeta vai ser o mesmo. E realmente não foi, né? Depois que Jesus vem, em 2000 anos, o planeta cresce espantosamente, né? Se a gente for voltar lá para o ano 1 da era cristã, né? Viver era rudimentar, as pessoas jogavam fezes pela janela e ainda gritavam, cuidado! Né? Tal era o grau de rudimentar de viver nessa época aí. Você já pensou em estudar a doutrina espírita? Porque o principal objetivo de Jesus era esclarecer, né? E quando a gente está esclarecido, a gente muda as nossas vidas. Quando a gente entende como é que o mundo funciona, que existe uma lei e que a gente precisa seguir todos os dias. E aqui não é a nossa morada final. A nossa morada é o plano espiritual. A gente está vivendo, interpretando um papel aqui. Eu não sou Luiz Carlos, eu estou Luiz Carlos. Né? Que é diferente, eu sou um espírito imortal, que ora estou encarnado, e nessa caminhada eu estou aqui interpretando uma etapa da minha caminhada evolutiva, como se estivesse interpretando um papel num teatro. Né? E eu preciso fazer isso bem, porque é só nessas várias encarnações que eu vou construir a condição para chegar a espírito puro. Não é assim nos nossos cotidianos, não é lá no trabalho que tem a pessoa que testa a nossa paciência, não é lá na família que nós temos todos aqueles que são importantes para que a gente exercite e construa virtudes. Então, a gente não pode reclamar da vida. E nesses estudos da doutrina espírita, a gente consegue fazer uma leitura dessas condições, os motivos reais por qual a gente está encarnado, as etapas que a gente tem que construir de virtudes, e isso são determinantes nas nossas caminhadas evolutivas. Né? A realeza de Jesus, né, é para a imortalidade, não é para o mundo material. A realeza de Jesus é moral, é para toda a vida, todas as vidas. Né? Então, assim, a gente tem que entender que essas construções morais são determinantes para as nossas caminhadas evolutivas. E elas se manifestam, né, nos nossos cotidianos. É ali que aparece tudo que a gente precisa para se melhorar. É ali que a gente tem que fazer o exercício, que era as recomendações de Jesus em todas as nossas caminhadas evolutivas. Eu sei que passei aí uns 10 minutinhos, não é, Aldrin? Mas foi decorrência. Está contigo agora. Obrigada, Luiz, pela palestra, foi incrível. Vamos repensar um pouco os nossos pensamentos, ver quais as nossas energias, como elas estão sendo transferidas para o nosso corpo, né? Porque muitas coisas que aparecem em nossas vidas são provas, mas também são nós mesmos que fizemos, né? Nossos pensamentos geram as nossas próprias doenças. Bom, agradecemos pela palestra. E agora eu gostaria de convidar vocês para acompanharem a oração diária, que é às 9 horas da manhã, de amanhã e todos os dias, que é feita pelo Paulo Saler, nosso trabalhador. Ele faz uma oração e, se vocês quiserem acompanhar, está tudo na plataforma do Facebook. Bom, vamos preparar para o passe. Peço a todos que silenciem os pensamentos, elevem o coração a Deus e a Deus, nosso guia supremo de grande amor e paz.
Agradecemos por todos as provas que recebemos nesta semana, por todas as oportunidades de encontrarmos os nossos irmãos e assim os acolhermos. Agradecemos pelas nossas famílias, agradecemos por nossas famílias. Pedimos proteção para mais uma semana e pedimos, como sempre, mais afeto e mais gentileza em nossos dias a dia. Pedimos também que todos os conhecimentos aqui dados hoje sejam gravados no nosso espírito e que fiquem em nossos corações. Pedimos também proteção para os nossos lares e para todos aqueles que amamos e que também não gostamos tanto. Ficamos assim em paz e vamos caminhando os nossos pensamentos puros e mais elevados aos nossos lares. Agradecemos então ao passe que foi hoje concedido. Que assim seja. Boa noite a todos, obrigada por terem vindo aqui, obrigada por terem acompanhado. Qualquer dúvida, estamos aqui. Só um minutinho. Tá bom.